Então eu vou dar uma ideia geral sobre mediunidade. Eu pus essa imagem do universo porque eu vou fazer uma analogia da mediunidade como uma característica do universo. E que vivemos então em comunhão e formamos uma grande teia, e que essa teia se estende ao infinito. E nós, seres humanos, estamos mergulhados nessa imensa teia, como os peixes estão mergulhados no mar. E a mediunidade é, sobretudo, nosso elo de ligação nessa imensa teia. E essa ligação que nós temos pode ser uma ligação iluminada, uma ligação construtiva, ou pode ser uma ligação negativa, trazendo assim sofrimentos. A Marlene Nobre falou que essas ligações negativas é como a gente estivesse escutando uma bela música. Ela deu o exemplo da Sintonia 9 de Beethoven. E que de repente a gente está escutando essa bela música e a gente escuta um ruído. Esse ruído, que ela diz, é a mediunidade de obsessão. Essa mediunidade que nos liga nessa grande teia difícil e traz assim imensos sofrimentos. E Kardec diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. E que essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ele fala que a faculdade mediúnica é igual à nossa faculdade de respirar, que todos nós temos. E aí a gente pergunta, todos nós possuímos? Todos nós possuímos porque todos nós temos a capacidade de pensar. E a mediunidade básica, primária, é a intuição. E se pensamos, temos essa mediunidade de intuição. E lembrando que o pensamento, tudo bem? Que o pensamento é tudo na mediunidade. Então aqui Emmanuel fala que mediunidade é força mental, o pensamento é a base de tudo, é um talento criativo, e a gente vai discutir mais isso sobre a capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Então, quando nós pensamos, nós fazemos uma ligação, existe uma sintonia e therefore tem uma associação. Então, além disso, nós somos uma televisão, nós temos um sistema de comunicação assim, em altíssimo poder, e que nós nos ligamos com o universo através da nossa mente, que é essa televisão com poder altíssimo. Então, e esse sistema de comunicação que nós temos é invejável, não existe comparação ainda. E nós precisamos considerar que a mente permanece novamente na base de todos os fenômenos. Emmanuel diz ainda que o universo é a exteriorização do pensamento divino. E que nos domina, quando a gente está falando de espírito, quando a gente está falando no domínio dos espíritos, não existe neutralidade. O que quer dizer isso? Que ou a gente se liga ao bem ou ao mal, não existe neutralidade. E que uma mente no crime, que tem ideias criminosas, vai estar passando isso na sua televisão, esses crimes e todas as imagens do crime. E essa pessoa se liga e se associa a outros grupos que estão tendo esse mesmo pensamento, estão tendo essa mesma sintonia. Eles dizem que às vezes uma família tem uma pessoa muito santa, tem uma pessoa santa e pode ter um criminoso. Esse criminoso nunca vai perceber esse santo em sua casa, não vai ter noção devido à sintonia que está em seus pensamentos.
E aí Kardec diz também que seria, pois, um erro crer que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Essa influência de todos os instantes. Martins Peralva fala assim, que a maioria de nós, dos homens, habituou-se a crer que médium só é aquele que em mesa de trabalhos mediúnicos psicografa ou fala, ouve ou vê os espíritos. Em verdade, porém, médium somos todos nós que registramos consciente ou inconscientemente ideias e sugestões dos espíritos, externando-as muitas vezes como se fossem nossas. Então, a pergunta que nos vem é: como que eu não sinto? Como assim? Como é que eu sou médium? Aí Chico Xavier deu essa lista, são os sintomas da mediunidade: irritabilidade, mau humor, choro inexplicável, sonolência sem motivo, medo injustificável, dores sem diagnósticos definidos, distúrbio de alimentação, distúrbio do sono, insônia, terror noturno. Quem de nós não teve esses sintomas? De sono. É obsessor ali quando você está dormindo. Mas também, essa é o que falamos, a mediunidade intuitiva que todos nós temos. Mas tem a mediunidade ostensiva. E essa mediunidade ostensiva vem como ou para uma missão ou para uma aprovação. E essa mediunidade ostensiva, muitos santos têm, pois a gente vai falar do perispírito, mas eles já estão com o perispírito tão purificado, então eles têm essa mediunidade. E os outros, com a maioria de nós que é de provação, o perispírito é trabalhado na espiritualidade para assim vir com essa, antes de sua encarnação, para assim vir com essa mediunidade ostensiva. Márcia, tu pode voltar aí eu não sei se você vai falar um pouquinho de cada uma dessas, mas, por exemplo, o terror noturno, por exemplo, como é que isso podia ser definido como um sintoma da mediunidade, por exemplo? Geralmente, quando tem esse terror noturno, a gente se encontra com espíritos que nos apavora, e a gente até quer voltar para o corpo. E geralmente são espíritos que... Tem um exemplo no livro do André Luiz, que essa pessoa faltou na reunião lá do mundo espiritual. E aí foram buscar ele, porque ele não tinha chegado para a reunião no mundo espiritual, encarnado. Foi à noite, essas reuniões acontecem geralmente à noite. E quando foram buscar, ele estava próximo do corpo, aterrorizado, com uma imagem assim escura que ele via. Aí foi explicado para o André Luiz que ele chamou esse amigo enquanto ele falava maledicências sobre esse amigo no jantar. E esse amigo veio trazer satisfação. Então eu daria essa uma explicação do terror noturno. Okay. Então, a mediunidade, ela depende do perispírito e da organização física. O perispírito é o princípio de todas as manifestações, e aí o perispírito ele tem uma atmosfera em sua volta, que a gente chama de aura. Então o perispírito se expande, e quando há a expansão do perispírito, a gente expande as nossas janelas dos 5 sentidos. A gente aprimora. Uhum. Cadê a Bela que me corrige? É isso mesmo. Esses 5 sentidos. Então, quanto mais evoluímos, mais o nosso perispírito está depurado. Por isso que os santos têm mediunidade automática. Há a expansão desse perispírito. Mas com esse perispírito também vem essa atmosfera que a gente chama de aura.
E nessa aura, os espíritos nos explicaram que circulam correntes atômicas de pensamento. Então todos os nossos pensamentos percorrem nessa aura, e é dessa aura que os espíritos se comunicam conosco. Essa aura é o nosso cartão de identificação. Eles sabem os nossos pensamentos, eles sabem aonde a gente está querendo ir, aonde. Todas as nossas ideias estão ali, dando a ideia se somos pessoas boas ou más. Os espíritos não precisam que a gente se identifique, porque nossa identificação está nessa aura. E por essa aura a gente vê as cores, se é límpida, se é escura, nós vemos o tamanho dela, como eu falei na reunião de passe. Geralmente a nossa atmosfera da aura é centímetros, e o do Chico era de 10 metros. Então tudo isso é uma evolução. E aqui só reconfirmando que quando através do perispírito, a gente tem maior facilidade de desdobramento do corpo perispiritual, e é característica comum em quase todos os tipos de médiuns, né? Agora vamos falar do outro lado, o lado orgânico. O lado orgânico é a pineal, que dá a possibilidade dessa mediunidade ostensiva, né? E a pineal é uma ervilhinha, o tamanho de uma ervilha, que está no meio do nosso cérebro. É uma glândula que os espíritos chamam de glândula espiritual, glândula mental. Diz aqui que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através dela, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à esfera espiritual. Lembra daquele primeiro slide que eu falei, que o Emmanuel falou que a gente era tipo uma televisão, uma interpretação e comunicação? É através a pineal é a nossa antena. Só para dar um parênteses, é muito interessante ver que no Missionário da Luz, o André Luiz já fala sobre a pineal. E a pineal, quando ele escreveu esse livro, foi em 1945. E na ciência, na área da ciência, a pineal era um órgão vestigial. Era um órgão que, depois de certa idade de 10 anos, como se calcificava e não tinha nenhum valor. Mas no livro Missionários da Luz tem acho que 21 qualidades sobre a pineal, antes do tempo. E depois de 13 anos da escrita desse livro, em 1968, foi feito um estudo em Yale e começou a desvelar a importância dessa glândula. Só como parênteses da importância desses livros de André Luiz, tanto ensinamento que nos traz, até na área da ciência. Então, nos domínios da mediunidade, eles falam que a pineal permite a expansão de nossos sentidos do corpo. É uma potência divina que dorme embrionária, o Alexandre fala no Missionário da Luz. E conforme nós vamos desenvolvendo, né? Evoluindo, conforme nós formos evoluindo, essa capacidade mediúnica, essa glândula também sofrerá essa evolução. Eu acredito que no futuro seríamos todos médios ostensivos. E por que vem essa mediunidade também, né? Porque vem todas essas mensagens falando do mundo espiritual, nos fortalecendo. E é muito importante isso, né? Então agora nós vamos falar de mediunidade e oração. Nós vamos entrar no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou apresentar esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, em dezembro. Mas é um livro tão rico que só esse capítulozinho que a gente vai apresentar agora dá uma palestra.
é uma exemplificação daquela mediunidade que a gente comentou, a mediunidade do nosso dia a dia, que todos nós temos, a mediunidade de intuição. Então eu achei interessante trazer essa história, porque é nossa mediunidade aqui, né? Que todos nós temos. Então a gente está aqui. Nos domínios da mediunidade, o André Luiz vem para a Terra para estudar mediunidade. Mediunidade em seus diferentes aspectos. E aqui ele tem o seu mentor, que é o Aulus, seu amigo Hilário e André Luiz. Novamente, eles estão ali com esse mentor Aulus, assim, uma nobreza. André Luiz fala que geralmente esses mentores que ele descreve nos livros são assim uma sumidade, que evoluíram na sabedoria e na moral. E o Aulus é um deles. Inclusive, a Marlene Nobre pensa que o Aulus foi um seguidor de Mesmer, que tem assim encarnações belíssimas de seu trabalho no lado espiritual, no lado moral e no lado da ciência. Ela acha que ele é o Conde de Possediu, alguma coisa assim, um seguidor de Mesmer. Então ali está o Aulus, e vem essa senhora que pertence ao nosso lar, que é um anjo guardião, que é um espírito protetor, e ela vem falar pro Aulus, pedir ajuda, porque a pessoa que ela está protegendo, que é até uma parenta dela, está assim com grandes distúrbios mentais. E aqui, e assim eles vão à sua casa. Essa imagem que eu trouxe é do capítulo anterior. Aqui nós temos a Anésia, que é casada com o Jovino, só para dar um background, para a gente saber como que está a situação dela. E o seu marido está tendo relacionamento extraconjugal. Ele está tendo uma amante. Eles estão tendo problemas financeiros, as filhas têm que trabalhar, eles estão sem condições financeiras, a casa está hipotecada e agora o marido está totalmente fascinado por essa mulher. E a Anésia conhece essa mulher. Então, essa protetora fala que há uma luta, há uma guerra entre ela e a amante todos os dias. É o que você falou, Anderson. Obsessão de encarnado com encarnado. Então ela tem assim uma guerra silenciosa, um monólogo em sua mente que se liga a essa amante e vice-versa. Então são assim brigas que ela deseja muito mal, que ela não entende porque que essa mulher está estragando toda a vida dela. E esses pensamentos assim são tão fortes que estão dando consequências orgânicas nela, que está tendo um distúrbio neurológico. E Aulus diz assim que a Anésia, ela não está num clima de perdão, ela está numa faixa que permite essa obsessão. Ela entrou nessa faixa de obsessão. E ele ainda fala mais ainda, que há milhares de lares como esse. Um exemplo que eu vou trazer, alguém já leu Os Missionários da Luz? Então, vocês lembram a encarnação de Segismundo? O Segismundo estava no mundo espiritual, ele queria ser encarnado, mas o pai encarnado, o Anésio, não estava aceitando o Segismundo, porque o Segismundo matou ele em encarnações passadas. Então foi feita toda uma doutrina em cima do pai Adelino para aceitar o Segismundo reencarnar. E houve essa reencarnação. Mas agora eu pergunto, como vocês acham que vai ser após o reencarne? Como que vai ser esse relacionamento? Não vai ser de toda uma pureza, de toda uma maravilha. Vai ter esses conflitos. E Aulus diz assim, a maioria das casas estão assim, nesses conflitos. Existem guerras familiares.
E assim, eles vão, o marido sai ao encontro da amante, e a Nésia começa a chorar. E assim tá ali o Aulus dando toda uma explicação para André Luiz e Hilário. Eles entram no quarto e tem essa mãe de Anésia que está em processo de desencarnação. A gente vê ela ligada a essa pessoa aqui e Aulus já explica, esse é um filho que desencarnou tempos atrás, meses atrás, se não me engano, e de suicídio. Mas a mãe vê ele como um herói. Então ela está ali em pensamento constante com o filho e por isso que o filho se encontra agora no leito com ela, desencarnado, né? Então, a Aulus explica que tem Dona Elisa ali, vivendo suas últimas horas no corpo canal, tendo a influência do seu filho ali do lado. E a filha de Anésia, vendo a mãe chorar, pensa que a mãe está preocupada com a avó. Fala, mãe, vamos fazer uma prece, um evangelho no lar, e assim elas começam a fazer. Elas passam a orar. E Aulus diz assim, André Luiz diz assim, que à medida que ela orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os raios de tristezas que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante foi como se houvesse acendido uma lâmpada em plena escuridão e vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes solicitando medicação, desculpa. Então, mais um exemplo aqui que o Aulus dá sobre a importância do Evangelho. Muitas vezes a gente vai pensar, poxa, então eu estou rezando e vai vindo todos esses espíritos aqui que precisam de conforto. Aí o Aulus diz, não, a oração já te dá um campo assim de proteção. E não só dá esse campo de proteção para sua casa, mas você está auxiliando esses encarnados ainda, muito ligados na Terra, que vem numa luzinha de uma oração, vão para querer pegar aquele conforto que eles tanto necessitam. E aí então a Anésia continua seu evangelho, ela abre, ele diz assim que a essa altura a Anésia abriu o evangelho, acreditando agir ao acaso, mas o tema em verdade foi escolhido pela sua protetora. O texto dizia sobre a necessidade do trabalho e do perdão. E assim, ela nesse evangelho, e Aulus começa a dar um passe nela e ela dorme. E aí Aulus explica que quando as almas estão associadas entre si, como ela e o esposo, elas vivem ligadas uma à outra. Eu pus até essa imagem aqui para a gente ter essa ideia. Elas vivem ligadas uma à outra e que supera obstáculos e distâncias. Então, assim que ela se encontrou desdobrada no mundo espiritual, ela já foi direto ao encontro do marido. Não precisou de endereço, não teve obstáculos e nada, ela foi ao encontro. Eu pus essa imagem aqui só para a gente ter ideia onde o marido está, mas não tem, a Anésia não está aí. Mas é uma ideia onde seu marido se encontra. Então, Aulus diz assim, que está em um vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher, a sua amante, integrando um grupo alegre, em atitude de profunda intimidade afetiva, rodeando o conjunto diversas entidades estranhas para nós, formavam viciosos círculos de vampiros, que não nos registravam a presença. Então, só para ter ideia, são assim, lugares onde corre muita bebida, ou fumo, não tem muita espiritualidade, encontram-se esses vampirizadores. Aí ela, ao defrontar o companheiro está vendo ela?
Vocês acham? Não, ela está desdobrada. Então, ao defrontar o companheiro na posição que se achava, Anésia desferiu um doloroso grito e caiu em pranto. Seguido por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, o assistente abraçou-a paternal. Minha irmã, recomponha-se. Você orou, pedindo assistência espiritual, e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança, Anésia em lágrimas, fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois começou assim, comovente e expressivo. Agora tem essa frase-chave aqui que a Aula pergunta para ela. Traída por quem? É para a gente refletir. No capítulo não discute mais sobre essa frase, mas ele sabia que ela estava sendo traída. E por quê? Mas por que ele fez essa pergunta? Traída por quê? Por meu esposo que falhou ao compromisso do casamento. Aí ele diz, mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que almas se aproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário, professores e alunos, desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Mas Jovino, e auscultou-lhe a frase acrescentando, esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho. Queria perguntar para as mulheres aqui o que vocês vão responder, né? É a diferença de almas nobres e nós somos olho por olho e dente por dente, imagina, né? Ali dá aquela aula de evangelização. Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro um homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para a sua igreja. Como também nem sempre um homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésio, o amor não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nos amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, não há recear-se, a jardineira está vigilante. Novamente, é um espírito dando assim, uma aula para nós de evangelização. É um espírito que já teve aulas do espírito que já teve reencarnações no passado, seguindo todas as lições de Jesus e vivendo, né? Aí ele diz assim, ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Que terá sido ela no pretérito? Falando da amante, né? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Ela será nossa mãe, nossa filha? Não condena. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade,
Ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que sinuosamente o mundo tumultua. Então, esse exemplo é importante a gente ver nesses livros do André Luiz, todo um ensinamento. Esse problema de amnésia, eu acho que se encontra muito nos atendimentos fraternos, né? As pessoas que vêm se abrem com seus problemas. Então, são problemas que a gente passa, todos nós passamos, talvez não como esse, mas ele está assim, nos trazendo o nosso compromisso ao bem, nos relembrando a importância da nossa transformação. Isso aqui é puro cristianismo. Aí ele fala assim: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãe enferma e as filhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do coração. Lembrando que toda essa ajuda começou como? Com uma oração. E assim, ajudando ela a desconectar com aqueles pensamentos que estavam assim destruindo ela até fisicamente. Que poderia assim virar um problema neurológico. E a André Luiz fala que vimos-la despertar no corpo canal de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu, senão fragmentárias reminiscências. Mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta, sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Havia nela então um profundo entendimento, brotava-lhe agora o espírito, estava consolada e satisfeita. Paulo fala que em todos os processos de nosso intercâmbio com o encarnado, desde a mediunidade torturada à mediunidade iluminada, a prece é a abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate e na ascensão. Então, lembrando aqui a intercessão novamente que foi feita através da oração. Muitas vezes a gente vive nessas guerras em casa ou em qualquer lugar e a gente não abre os nossos pensamentos para nos ligarmos com a espiritualidade maior, o nosso guia, para assim fechar esse circuito, né, dessa obsessão, que no caso de encarnado telepática. Márcia, qual é a sua sugestão para uma pessoa que quer orar, mas não consegue, tá entendendo? Não consegue se conectar, tá muito chateada, muito... Isso geralmente acontece... Porque eu tenho certeza que muitas pessoas tentam fazer a oração, mas não conseguem entrar no clima. É uma boa pergunta, Manuel, é uma disciplina, porque muitas vezes isso acontece com a gente vai dormir, vou fazer uma oração e acaba dormindo, né? E sem fazer a oração. Oi, fala. Só lembrando que não tem uma oração, uma fórmula, né? Sim. Então, só o fato de você parar e pensar, falar, oh meu Deus, ajuda aqui que o negócio tá feio, isso é uma prece, né? Então não tem essa já é fórmula. uma ligação, só interrompendo aquele pensamento de angústia. Exato. Então, lembrando isso já ajuda, que não é que você precisa parar e rezar um Pai Nosso. Só esse momento que você fala, meu Deus, me ajuda, o negócio tá apertando aqui, faz alguma coisa. Isso já é uma oração. A sinceridade. Exatamente, porque o negócio vem do coração, né? Você tá apertando ali, aí pediu, ali já é uma oração, né? Então... E às vezes também, eu fico pensando assim, pessoas que a gente conhece que não tem oração, às vezes uma leitura... Né? Uma leitura simples já ajudou.
Mais do que as palavras é a intenção. Às vezes você não acha as palavras e nem você sabe as palavras no início. Mas aquela intenção de você querer fazer uma oração, isso já é o principal. Eu assisti uma palestra em que eles falavam de um frei. O frei não sabia rezar. Ele trabalhava na cozinha, não tinha muita habilidade para as coisas intelectuais. Mas a intenção dele, ele chegava em um certo ponto numa árvore e falava assim: Pai, aqui estou. E ficava ali horas em silêncio, somente com essa frase. E ele tinha uma espiritualidade tão grande por essa sinceridade, que aí eles falam, não é a quantidade de palavra, é a intenção. E lembrando que o que Jesus nos falou, né? Vigilar e orar. Então, assim que vem esses pensamentos, é uma vigília, né? Que até vem antes da oração. Márcia, uma sugestão também é você que está próximo, no caso da pergunta do Manuel, pedir por aquela pessoa, para que aquela pessoa consiga. Eu lembro que a mãe do Alan, que casal de idosos, Dona Nazaré, isso, ela ensinou a gente, sabendo que essa pessoa já está dormindo, conversar com ela. Sim, eles falam que, Eu faço muito isso. por exemplo, como uma criança que está com perturbação, a criança dorme, aí você começa a fazer uma oração e começa até a conversar com o protetor dela, para auxiliar com ela, né? Mas, como a gente falou ali, nosso pensamento é assim, alcança o infinito. Por isso é importante essa vigilância. No caso em que você expôs aí, a pessoa ela não estava em condição de fazer a prece. O que aconteceu? A mentora é que fez o pedido de auxílio por ela. Sim. Então... Mas lembrando que a Nésia era uma pessoa boa, né? Mas ela estava assim, sofrendo muitos assédios, né? Não, o que eu quero colocar é que no caso que o Manuel expôs e a Nelma, no caso, se a pessoa que está próximo está vendo a situação, de certa forma ela tem uma certa responsabilidade de auxiliar através de pensamentos positivos, orações, aquela pessoa que não está tendo condição de poder fazer oração no momento. Porque a gente nunca está na vida de alguém por acaso, né? Sim, verdade. Lembrando. Então, para continuar assim, como acontece a milhões de pessoas, disse o Wallace, a Nésia detém consigo recursos medianímicos apreciáveis que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham a felicidade, e pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Aulos dizendo, a Nésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. Lembrando, continuando aqui, as dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma situações. Eu acho isso aqui assim, extraordinário. Porque nos lembrando que a situação dela não se alterou, ela não mudou a amante. Quem se transformou foi ela, a pessoa que ela tem o controle. E aqui, lembrando da gente falar de mediunidade, nós falamos de mediunidade, a Anésia, ela não está no centro espírita, numa reunião mediúnica, recebendo espíritos, mas ela é uma médium. E ela é uma médium do seu lar, da sua casa. E através dessa mediunidade dela, ela está tentando salvar o seu lar. E ela, como todas as mães,
temos essa mediunidade, temos essa possibilidade de, assim, salvar o nosso lar. Pais e Oi? filhos. Não, assim, mas quando a gente está falando de uma mãe, eu sou mãe. Eu vou dar, assim, rapidinho. Eu pensei que eu tinha muito tempo, então eu comecei a trazer umas histórias aqui. Essa é rapidinho. Novamente, estamos no Domínios da Mediunidade, a André Luiz aprendendo sobre mediunidade, e eles saem desse local, e assim eles veem uma ambulância. E essa ambulância, o Hilário percebe que esse senhor de cabelos grisalhos está acompanhado por uma entidade assim belíssima, que André Luiz falou, podemos chamar de anjo. E esse senhor está ali abraçado a ela. Aí o Hilário pergunta, como que isso acontece para o Aulis, né? E Aulis explica, não tudo tem energias viciadas. E aí Hilário ainda pergunta, é espírita? Eu achei assim, excelente a resposta. A bênção do Senhor pode deixar sobre qualquer expressão religiosa, processional, generoso e humanitário. Esse Senhor atraiu espíritos evoluídos. Não lhe bastam títulos de espírita e médico. É preciso que ele tenha boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Esse, então, é um exemplo, novamente, dessa mediunidade do nosso dia a dia. E, nesse caso, esse senhor médico, muito bondoso, atraiu essa entidade belíssima, que eles falam que até tinha uma túnica lirial. E que, novamente, Hilário perguntou, ele é médium? Aulis respondeu, sim, é médium. Ele é um médium que está mobilizando forças divinas. É a mediunidade que temos no dia a dia. E ele está, assim, usando a benefícios de outros. E, para finalizar, as faculdades mediúnicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte, onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais existe associação. E toda associação tem influência recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que enobreçam. Eu queria terminar essa palestra para a gente ter um entendimento que nós todos, cada um de nós, temos essa força peculiar que é o nosso pensamento. E que o nosso pensamento, lembrando, gera correntes mentais e esse pensamento ele tem que ser útil e disciplinado. Todos nós somos médiums, qualquer lugar que formos. Nós somos médiums em casa, nós somos médiums na rua, no trabalho. Nós estamos sempre utilizando essa ligação. E aí a pergunta que eu deixo para nós é qual a vigilância que estamos fazendo no dia a dia? O Chico fala que no trânsito, por exemplo, está cheio de obsediadores e que é para a gente não dar o recibo para eles. Então, a gente ficar com essa ideia, esse poder que temos através do pensamento. Acho que eu gosto sempre de apresentar alguns exemplos, né, do dia a dia. Eu trabalhei muitos anos no setor de cabeça e pescoço de um hospital. E o setor de cabeça e pescoço ele já é obcecado por si próprio. Então, a pessoa que tem um tumor de laringe, 90% é consequência de bebida e fumo. A pessoa já vem ali. E naquele meio todo, eu trabalhei 15 anos, a gente sentia a necessidade de algo mais. Foi quando um médico resolveu fazer o mestrado dele. Então ele pegou uma parte dessa população com câncer de cabeça e pescoço,
diferenciados, né? Os que tinham uma crença, outras que eram completamente ateus. E foram anos ali, então essa disciplina do rezar com esse grupo ajudou muito no tratamento, na recuperação, e o resultado com o outro foi algo impressionante, assim. Eles não só não se curavam da mesma maneira que o outro, mas eles mantinham esse ciclo vicioso. Então alguns até fumavam, estavam laringectomizados, né, completamente, e fumavam pela laringe, pelo, né, o buraquinho. Então você vê a necessidade, a importância mesmo da prece. Sim. E mesmo assim, depois que foi concluído, né, muitos estudos depois começaram a aparecer nesse... chegamos num acordo que precisava de mais. Então um padre ia uma vez por semana orar, né? Não só orar. E aquilo ajudava o clima a melhorar. Sim, ali, né? Então, eu acho que tem uma associação médico espírita. Isso. Eles estão fazendo esse estudo. Isso. Porque a espiritualidade maior está querendo mais assim, estudos científicos, comprovando todo o benefício de pensamentos, de passes. Independente da sua religião, mas a prece, o horário, o benefício isso que ela traz. Então, talvez eu não sei orar, né? Mas eu sei elevar meus pensamentos. Mas isso é uma oração, isso, né? É uma oração, isso. Então eu vou deixar assim, ó, que nós aqui somos espíritas, mas não basta o título, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou... Você deu o exemplo do trânsito, né? Assim, que o trânsito está cheio de... e obsessores também, né? Mas o trânsito é só um pequeno exemplo, né? Isso está em qualquer lugar, né? No trabalho, né? Na nossa casa, né? E essas eleições, eu não sei se influenciaram muita gente. Isso parece até brincadeira, mas isso causou muitos pensamentos negativos, né? Nessa coisa. E principalmente com o resultado da eleição, né? Então tem muita gente que está muito negativa, e a gente tem que fazer exatamente o contrário, né? Agora que já está decidido, a gente tem que orar para que o nosso presidente inspire e faça um bom mandato, né? Que, sei lá, alguém toque ele sei lá, consiga pensar mais. Tá entendendo? É o que a gente pode fazer, né? É o que a gente tem que orar, não é brincadeira. A gente tem que realmente pensar positivo e jogar energias para todo mundo, né? Senão a gente está sendo igual. Né? Exatamente, exatamente. Minha mãe falou uma coisa interessante, eu falei, tá tudo bem aqui, né, com o Trump. Ela falou assim, não, mas eu gostei do discurso dele, ele vai fazer direitinho. Achei tão bonitinha ela respondendo de uma maneira positiva, apesar de não estar vivendo aqui, né. Gostei dele. Vai falar o que agora, né? Agora já foi. Vocês têm alguma pergunta do que foi falado? Acho que a gente tem o quê? 3 minutinhos. Existe uma coisa que é a disciplina, né? A gente às vezes quer resultados imediatos. Sim. Então isso não acontece. Que às vezes é uma vida toda de disciplina, de trabalho, de esforço. É a mesma coisa com a oração, né? A gente faz oração e fala, pô, mas não deu resultado, será que não deu mesmo? Então é um trabalho a longo prazo, né? A disciplina mental não é uma coisa que você cria do dia para a noite. A gente desiste muito fácil em geral. A gente cai nos traps, né, mentais muito facilmente. Aí para sair dele é difícil, tem que fazer esforço até que você sai. E aí você perde a disciplina de novo, aí cai de novo.
Então é um trabalho constante. Né? E lembrar que a resposta a uma prece sempre vem. A resposta não vai ser a que você quer, não necessariamente, mas a resposta vem sempre, né? Agora a gente tem que saber aceitar qual é a resposta. Não vai ser sempre o que a gente está pedindo, porque a gente não tem a capacidade de saber o que é melhor para a gente, né? Então a gente pede e coloca na mão de Deus, e o que for melhor que venha, né? E a gente tenha a humildade para aceitar o que está vindo, né? Márcia, eu tinha uma pergunta na hora que você estava apresentando. Os epiléticos, o que tem a ver essa relação entre os epiléticos e a mediunidade? Eu não sei, pode ter ligações, né, de histórias assim do passado, né, que às vezes essa pessoa veio já com distúrbios, mas geralmente são erros do passado, né, mas é difícil saber, né, e você vem com essa provação, num distúrbio no teu centro do chakra que foi violado por você mesmo. Mas cada caso é um caso, né? Às vezes vem para a família, não sei. Né? Tem uma história que a Marlene Nobre conta, que eu acho interessante dividir, que ela fala que essa mulher que tomava um ônibus e encontrou com esse amigo dela, que era viciado no jogo de cavalo, né? Então ela encontrou com ele numa das corridas de ônibus, ele despediu dela e desceu do ônibus na frente do jockey, né? Aí ela foi saber mais tarde que ele havia desencarnado faziam 3 meses. Então a ideia dessa história é importante da nossa transformação, porque quando a gente desencarnar, desencarnaremos como somos, com os nossos hábitos, não vai mudar. Às vezes a gente pergunta, como será que sou estar no mundo encarnado? Tal mesmo. A mesma pessoa, os mesmos vícios, ou o que seja, né? E levar essa encarnação nossa como assim, uma oportunidade de transformação mesmo, né? Para assim a gente chegar no mundo espiritual transformados, né?